Amados, vamos fazer uma reflexão como o cristão enfrenta o sofrimento. A vida é a professora mais implacável. Primeiro, ela dá a prova, e depois ela dá a lição. O homem de Deus disse: Deus surra de nossos prazeres e vida nossos. Como foi que Paulo enfrentou o sofrimento em sua vida? Ao falar sobre este assunto, ele não foi muito teórico, mas ele pode dizer: eu trago o corpo as marcas de Cristo. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de galera em Atenas e posto em Cristo. Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio na vida para Roma, foi picado numa cobra em Malta e preso e devorado na cidade de Césares. Paulo passou frio e fome, foi açoitado com varas e enfrentou perigos em rios, desertos, mares. Paulo experimentou a alegria do sofrimento, alegria apesar dos problemas, em Atos 20:24. Alegria apesar dos difamadores, 2 Timóteo 4:6. Alegria apesar da morte, Filipenses 1:21. Em Coríntios, ele diz que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro é melhor do que o presente. O eterno mais importante do que o menor. O texto bíblico, Paulo fala sobre o sofrimento que muito açoitou e atormentou o espírito da carne. Tudo safejo que esse espírito da carne era um problema físico de deficiência visual. Paulo aprendeu não apenas a sobreviver em circunstâncias adversas, mas ainda a gloriar-se nelas e sair delas vitorioso. Há um grande contraste entre essas duas experiências de Paulo. Ele foi um paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Ele experimentou as bênçãos de Deus no céu, governadas de Satanás na terra. Paulo tinha ido ao céu, mas agora aprendeu que o céu confia nele. Há um propósito divino em cada sofrimento, será? No começo desta carta, Paulo diz no verso 3 que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. A escola da vida de Deus que nos está preparando para sermos consoladores. Como jamais saber o que sofreu. Paulo roubou o Senhor 3 vezes, antes de receber a resposta. O que Paulo aprendeu, o que precisamos aprender, é que quando Deus não revolve o espinho, é porque tem uma razão. Deus não permite que soframos só por sofrer. Sempre há um propósito. É possível que Deus resolva revelar-nos o propósito do sofrimento.
No caso de Paulo, Deus permitiu que ele, razão de ser do Espírito, que o apóstolo ficasse orgulhoso. Quando Paulo orou, ele perguntou o que estava sofrendo. Apenas pediu a remoção. Não é raro Deus revelar essas dores de sofrimento. Ele revelou a Moisés a razão por que não seria permitido entrar na terra prometida. Disse ao Josué, porque eles e exército haviam sido derrotados em Ai. O nosso sofrimento tem por finalidade nos ligar, nos aperfeiçoar, nos treinar e nos usar. Deus nunca nos repreende se perguntarmos por que ou se pedimos que ele remova o sofrimento. Não é evidência que Deus tenha repreendido Paulo pelo fato de ele ter impedido de remover esse espírito. Deus entende a nossa fraqueza. Ele espera que clamemos quando estivermos passando por isso. Ele nos manda lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por que, meu Deus? Ele levantou sua queixa 34 vezes. Ele se feriu a sua ferida, ele gritou com toda a força da sua alma. Jesus no Getsemane pediu a remoção da sua dor. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas a Deus seja. Será que o sofrimento pode ser o dom de Deus? Temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Jacó disse: tende dispensado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. Eis levar a Benjamim. Todas essas coisas têm sobre fé. 6 vezes, 42, 36. O Espírito de Paulo era uma dádiva, porque através desse encontro, Deus protegeu Paulo daquilo que ele mais temia, ter desqualificado espiritualmente, está em Coríntios. Ele sabia que o orgulho destrói. Viu um alto que Deus fez a seu favor, não contra ele. Satanás pode ser o agente do sofrimento. É Satanás ou Deus que está da carne de Paulo? Parece uma contradição total. A inferência da ação de Deus. E que Deus, os mensageiros de Satanás na vida dos seus servos, segundo o livro de Jó, aprendemos sobre a soberania de Deus. E que até mesmo os esquemas satânicos podem ser usados em nosso benefício no avanço do reino de Deus. O diabo tentou contra Jó, mas Deus transformou em bênção para ele e para milhões. Deus nos conforta em nossas adversidades. A resposta que Deus deu a Paulo não era para que ele esperasse, nem para que ele queria, mas o que ele precisava. Deus respondeu a Paulo que ele não havia abandonado ele. Ele não sofria sozinho. Deus estava no controle da sua vida da maneira que precisa. Precisamos compreender que Deus está conosco, que Ele está no controle, que Ele é soberano ou infiel. Eu entendo isso.
Eu sei que tudo podes e ninguém pode frustrar os teus desígnios. A graça de Deus é suficiente nas horas do sofrimento. Deus não deu ao Paulo o que ele pediu, deu-lhe algo melhor. Melhor que a própria vida, a sua graça. A graça de Deus é melhor que a vida. Por ela enfrentamos o sofrimento vitoriosamente. Que a graça e a proteção de Deus para cada uma de nossas necessidades. É o que Deus nos dá quando não merecemos. É suficiente graça, graça maior do que o nosso pecado. Maravilhosa graça é melhor do que o pecado. O que nos importa, amados, é agradar a Cristo. Seguir a Cristo. Tomar Cristo conhecido. Deus pode usar até o nosso sofrimento para a sua glória. Paulo diz aos Filipenses que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. As lutas, a igreja estimulada, os santos da casa, os cérebros, as cartas. Como diz no nosso livro de mensagem, Paulo nos ensina algumas lições práticas. Deus é sábio para equilibrar em nossa vida fardos, bênçãos, sofrimento e glória. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Uma coisa pior que a enfermidade é o pecado. E o pior de todos os pecados é a solução. Aflições físicas não necessariamente são impedimentos para fazermos a obra de Deus. Nós sempre podemos descansar na palavra. Em nome de Jesus. Amém.